bom dia, bom dia para quem chegou, bom dia. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai tratar da parte da administração, né, da produção e operações. Então a gente entra, né, a gente já estava falando um pouquinho relacionado a como que a gente poderia quantificar esse processo nosso, né, de colocar ele em pesquisa operacional, aquela coisa toda, e agora a gente vai falar um pouquinho da produção e também fazer alguns cálculos referentes a isso, né, então a administração da produção e operações. Pelo que eu vi, vocês já foram lá dar uma pesquisada em relação ao que é, né, a produção e operação, e é disso que a gente vai falar hoje, né, tem muita coisa voltada aí para o segmento de vocês, né, tanto da área de civil quanto da área de mecatrônica, né. Então, por isso que a gente vai dar um pouco de ênfase também nessa parte voltada à administração, tá? Bom, você já respondeu lá o meu bom dia, né? Eu estava com saudade do bom dia de vocês, alguns não estavam com saudade em responder, mas era só para realmente a gente entender que existe, né, uma diferença entre elas na parte, né, do que eles tratam em relação a conceito, mas que a gente percebeu que quando nós linkamos isso na parte de administração, elas estão unidas ali, né? Não se caminha sem as duas, né? Então, o pessoal falou em relação à parte da produção ser trabalhada com voltada para a parte de negócio, prosperação, e o outro falou sobre a parte de operações em relação a serviços. Então, a diferença entre as duas áreas é essa, né? Ou são essas, né, basicamente. Que uma trabalha realmente voltada para a parte industrial, né, lá na produção, e a outra trabalha com a parte de serviços. Mas a gente tem que entender agora que né, a produção, ela não caminha sem a parte de operação, não tem jeito, né? Então a gente fala que as duas aí para a parte de negócios, de administrativas, elas podem estar em departamentos separados, mas elas não caminham sem isso, né? Então, quando a gente começa a colocar as duas juntas aqui, a gente não fala mais em administração somente de produção. Então, eu tenho a administração em si, e embaixo, né, poderia ver como um segmento ali que a gente vai trabalhar, ok? Então, essa é a proposta dela, né? Então, a administração de produção voltada a atividades industriais, né? E a parte de operações, as que prestam serviço. Eu vi que alguns aqui foram, né, deram a lida e foram lá e responderam voltado a isso daí lá no fórum, né? Deram uma andada nos slides lá e aqui já estava respondido e alguns colocaram exatamente como estavam aqui. Mas sem problemas, o importante é que você entenda o que é uma, o que é outra, né? E que a gente comece, então, a já perceber que elas são, de novo, né, diferentes, mas elas se completam, beleza? Então, qual que é a responsabilidade deles, né? É verificar a parte de desempenho. Olha nós ali com os indicadores novamente, né? Vocês colocando os indicadores, percebendo se as mesmas, né? Elas foram desenvolvidas com sucesso ou não, se precisa mais um índice de qualidade ou não. Poderia até aplicar a pesquisa operacional aí, né, para diminuir a parte de custos de produção, né? Então entra também essa parte, né? Apesar que quando a gente fala na pesquisa operacional, alguns se arrepiam aí do outro lado, mas ela é muito importante para o desenvolvimento e sucesso da sua empresa, né, da sua elaboração, né, do processo, ok? Então, pensar sempre nisso. Aplicar todas as ferramentas que você tem para essas partes. Quando a gente fala em produção, está muito ligado à parte lá da pesquisa operacional voltada para a produção, né? Então, você poderia aplicar realmente ela ou, né, como um administrador, que seja, então, solicitar que alguém aplique. O mais importante de tudo, pessoal, às vezes não é a gente saber aplicar ou aplicar aquilo. É saber que aquilo existe e poder dar seguimento ao processo, indicar uma solução para alguém. Falar, ó, tem uma área, né, ou uma teoria da matemática que ela estuda esses processos. Vamos dar uma olhadinha em cima disso. Então, o fato de você ter conhecimento já dá uma abrangência maior, né? Como se diz, o seu portfólio de serviços e conhecimentos, ele fica mais abrangente. Então, aqui a gente não quer criar futuros matemáticos em pesquisa operacional, a gente não quer fundamentar você não vai ser um administrador realmente, né, formado na administração, mas você tem que ter esses conceitos, essa base, para que você possa, de alguma maneira,
né? Opinar sobre alguma coisa na tomada de decisão. Ah, eu já vi isso daí e dá para fazer algumas coisas voltadas. E colocar alguém, né? Ou indicar para que alguém faça esse tipo de serviço. Então, essa que é a vertente dessa base que vocês estão tendo, né? Para que vocês possam ter esse acompanhamento, né? E também conseguir sinalizar alguma coisa. Quanto mais você estiver carregado de conhecimento, né? Mais abrangente, né? Fica a sua contribuição no desenvolvimento do seu produto, no portfólio da empresa, assim por diante. Então, pensa sempre assim, né? Ah, por que a gente está vendo a administração? Né, nos conceitos dela, para que a gente possa, né, então a gente veio trabalhando nos conceitos, ficou muito maçante aquele primeiro bimestre, que a gente já falava de Taylor, de Fire, como eles produziam, e agora a gente está entrando um pouquinho mais na área realmente de produção, na área de cálculo, para que você vá entendendo que você pode, né, contribuir de alguma maneira nesse processo, ok? Então, eu sei que às vezes fica um pouco maçante a gente aqui do outro lado falando, né? Então, a gente passando sobre isso, mas é para que você tenha realmente, né, uma bagagem legal para poder trabalhar em cima disso, né? Não, porque a gente não pode hoje somente ser técnico na área que a gente está, né? Isso faz com que a gente fique muito limitado. A gente está percebendo que a gente hoje precisa ter um conhecimento mais abrangente, não só da nossa área. Não adianta eu ser muito técnico na área de produção, na área de mecatrônica, muito técnico na área de materiais e a parte de hidráulica, se eu não consigo ter o contexto todo do que eu poderia aplicar diferente, tá? Então é mais para a gente embasar e eu conseguir vender meu peixe também aqui do outro lado, beleza? Então, a parte que a gente fala, né, trabalha muito com a parte de responsabilidades técnicas aqui, né? Então, ela tem como uma característica maior desenvolver produtos e serviços a partir de matéria-prima, né? Então, quer dizer, eu pego aquela matéria-prima, faço os cálculos que eu tenho que fazer em cima do que eu vou trabalhar e coloco ela para produzir. Então, esse processo produtivo nada mais é do que até o processo produtivo nosso de conhecimento, né, de ganhar conhecimento em cima, né? Porque nosso processo produtivo também é esse, né? Quando eu quero agregar um conhecimento, eu tenho as entradas, né? Então a informação sendo passada, você transforma essa informação aí em conhecimento e gera os seus outputs, ou seja, gera aí as suas consultorias, gera os seus serviços voltados a isso. Então todo o processo nosso, ele é produtivo. O processo de você aprender a tocar um instrumento, aprender sobre determinada área que você quer seguir, tudo isso é produtivo, tá? Então a gente fala de entradas, ó, e né, quando a gente fala de entrada, a gente está falando de materiais ou serviços que entram para a produção, né? Então você tem aí o material, qual que é a tua matéria-prima hoje, né? É o conhecimento, é a informação colocada para que você possa depois conseguir reproduzir tudo aquilo. Você transforma isso, né? Ou seja, tu vai usar toda essa inteligência esse processo empírico que você já tem, né, e colocar mais a tua criatividade, mais a inovação, você transformou tudo aquilo que você recebeu de informação para a parte de output. Então, veja bem, o que tem a ver o processo produtivo com o que a gente está trabalhando? Tudo. Tem a ver tudo com isso daí, né? Ou seja, todo o nosso processo é produtivo, ok? E aí, então, eu pego essa matéria-prima e trabalho ela numa vertente de produtos ou serviços. Quando a gente fala de operações de produção, a gente tem os 4 Vs, né? Os Vs mais famosos aí, né? Que é o V referente a volume, variedade, variabilidade e visibilidade. São os 4 Vs, né? Então, um pouquinho de cada um deles eu vou destacar também em outras partes, né? Sobre como ele poderia trabalhar com a gente. A gente tem lá o V, na parte de volume, né? Que é a dimensão volume que tem, empresas com grande volume de produtivo. Bom, vamos pensar, se a gente pensar numa rede de fast food, né, tem várias aqui em Maringá, né, diferentes até, mas ela tem um nível elevado de repetição de atividades. Se você ficar percebendo, né, como o pessoal faz a parte produtiva ali, é repetitivo o negócio, né? Então você tem uma facilidade na especialização dos colaboradores. Tem colaborador que vai ficar só ali, né, trabalhando naquela parte, ou pelo processo ser repetitivo e de trabalho, é muito mais fácil, né, nessa parte de repetição, especializar os colaboradores, né? Fica aquele processo de máquina que a gente já viu, mas você tem, né, muito mais facilidade para isso. Sistematizar esse trabalho, né, e ter um custo fixo menor, né, um custo fixo menor voltado, né, porque você tem
até às vezes um número menor de funcionários para aquilo, porque você sistematizou aquilo lá, né? E consegue que cada funcionário também faça uma variedade maior de tarefas. Então, o custo que eu tenho para isso daí poderia ser diferente no processo, né? Então, essa repetição e a sistematização levam a um procedimento padrões aí, né? Tudo que a gente fala é padronizado. Não sei se já tiveram a oportunidade de assistir o filme sobre a parte da história, você vê que ele é do McDonald's mesmo em si, né, sem fazer propagandas, mas você vê que ele é todo sistematizado, né, todo por padrões. Até os processos, né, a matéria-prima tem que ser padronizada do que eles querem, né, tamanho, quantidade de elementos ali dentro do próprio produto deles, assim por diante. Então, você tem um padrão para isso. Até a quantidade de vezes que você vira o saleiro em cima da batatinha, então tudo isso é padronizado, ok? Esse aí, então, você tem a dimensão variedade, né? Vamos pensar a variedade assim, em relação a o momento em que você faz, né? Pensa você como você como um administrador, ou criando agora seu próprio produto, né? Que você vai criar, eu tenho certeza. E você começa a fazer o confronto entre os produtos ou serviços que tem padronizados com aqueles mais flexíveis. Vamos dar um exemplo. Já teve, às vezes, que pegar um ônibus ou pegar um táxi, né? E você consegue perceber que tem diferenças na parte de serviço deles. Eles possuem o mesmo output, né? Qual que é o output deles? É fazer com que eles transportem pessoas, né? Mas os processos têm dimensões diferentes. Agora vamos pegar, a gente falando em serviços aqui mais flexíveis, vamos pegar, por exemplo, esses serviços agora que são compartilhados. Uber, Táxi 99, o que seja, que são produtos, serviços flexíveis, né? Ou seja, você tem uma variedade no serviço aqui, né? O output é o mesmo, é entregar pessoas, né? É transportar essas pessoas. Então, só que esse relacionado a compartilhamento de serviços, ele consegue agora fazer com que eu busque uma pessoa em qualquer lugar e transportar essa pessoa para qualquer outro lugar, né? Então, ele começa a ser mais flexível em relação a isso. Faz com que eu tenha conhecimento melhor da área, a comunicação com a central deve ser eficaz, né? E se você voltar de novo na empresa de ônibus e ficar comparando um com o outro, eu tenho uma alta variedade aqui, ó, de rotas e horários para fornecer aos clientes. O ônibus não, ele só tem, né, os horários fixos dele e a rota fixa do que ele vai trabalhar, né? Ou seja, já tem horários pré-estabelecidos aí. Portanto, se eu fosse pensar em relação aos dois, né, tudo é padronizado e regular lá no ônibus, né? E eu tenho custos relativamente baixos para esse processo, né? Comparados com o do Uber para o mesmo percurso. Então, pensar na padronização, levo mais gente, né, naquele processo, mas eu tenho no Uber, Uber ou qualquer aplicativo, né, sem citar alguns nomes, mas eu tenho um processo aí diferente para ele, porque tem uma maior variedade. Então, essa é a diferença entre, né, quando a gente fala de variedade aí, de olhar, né, o confronto entre eles. Alguma dúvida aí, pessoal? Tudo certo? Alguém quer colocar algum outro tipo de serviço que acha que poderia ser também diferente para isso? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza, Thomas. Thomas é meu ponto de referência aí, né? O dia que eu fizer uma pergunta que ele não respondeu, acho que eu vou ter que fechar o slide e dormir, não é possível, né, cara? Mas os outros também cooperam. Tem gente que manda um recado aqui, né? Fico com vergonha um pouco de falar. Mas beleza. Agora a gente fala um pouquinho da variação, né? Variação, que a gente chama em relação ao que a gente tem, da variabilidade, né? Então eu tenho negócios que possuem variação de demandas muito altas, né? E aqueles que têm uma demanda mais estável ao longo do ano. Vamos pensar o seguinte, ó. Um produto de uma sorveteria, ela tem variação de demandas muito altas, né? Inverno e verão. Ok? E tem alguns outros que não têm, né? A demanda é um pouco mais estável, dependendo do tipo de serviço ou do produto que ele entregue. Pensar num hotel também, né? Um resort de férias, né? Se ele fica em locais onde procede uma parte voltada bem para verão, chega na parte do inverno, ele tem uma demanda bem menor, né? Então, que a gente fala de demandas muito altas, isso é dimensão em relação a isso.
Agora, pensa num hotel que é próximo a um centro comercial, né? Ou seja, ele tem um equilíbrio na demanda dele, ela é mais estável em relação a isso. Então, processo produtivo, quando a gente vai pensar nesse tipo de serviços que estão trabalhando, né? A gente pode trabalhar também na comparação de como eles funcionam. Quando eu penso em relação a esse hotel que é mais próximo, os funcionários podem ser mais planejados, a comida pode ser comprada com mais planejamento, os quartos podem ser limpos de maneira rotineira e previsível, né? Enquanto no outro, eu tenho um processo diferente, né? Em relação a ter que contratar funcionários para fazer hora extras, porque eu tenho uma demanda muito grande naquele momento, mas depois o meu quadro de funcionários ele vai ser mantido numa escala bem menor, porque ele funciona muito mais no verão. Então, pensar nessa parte, né? O meu processo produtivo, né? Eu estou dando algumas analogias para a gente ir pensando, né? Mas eu tenho processos produtivos, igual eu falei da sorveteria, né? Onde eu tenho as minhas fábricas voltadas a esse tipo de sorvete, que chegam totalmente sazonal, chega na demanda deles agora, nesse período, elas caem um pouco, elas não isso, ela tem que dispensar funcionários, ou elas já tinham como terceiros e tem que fazer o desligamento dela, uma série de coisas, né? E a outra parte seria da visibilidade, né? Aqui, faz respeito ao contato do cliente com a operação. Ou seja, se existe um contato maior, é necessário que hajam colaboradores mais preparados para lidar com os clientes. Um exemplo disso, né? Vamos pensar, segundo o Slack, né? O Slack não é o guitarrista, né? Que lá é o Slash. Eu tenho um processo, ele fez referente ao quanto das atividades de uma operação é percebido pelos clientes. Quanto está exposto. Vamos pensar assim, ó. Você já teve que ir lá e comprar uma roupa em uma loja, beleza? Então, quando você vai trabalhar nesse processo, vamos pensar na loja virtual e na loja física, tá? Na loja física que você entra, ele é totalmente de alta visibilidade, né? A tua tolerância até a espera de ser atendido, né? Então, tá exposta ali, tá sendo trabalhada. Por isso que a gente fala que tem que ter colaboradores mais preparados para lidar com esses clientes. Ok? Então, eu tenho uma espera curta, senão eu vou embora. Se eu não fui atendido, né, naquele tempo razoável, se eu tive uma percepção que eu não fui muito bem atendido, ela não foi satisfatória, né? Eu achei que o funcionário foi um pouco descortês comigo, eu posso gerar insatisfação para isso e também ir embora. Né? Então, por isso que a gente fala que as operações de alta visibilidade, elas requerem funcionários habilidosos para tratar com os clientes. Né? Então, elas têm que ter habilidade para isso. Agora, vamos ver na parte de um bem, né, que a gente pode pensar da loja virtual. Né? Tem pouco contato com você, né, em relação, tem pouca, a visibilidade então é bem menor. Às vezes lá tem lá um chatzinho para a gente perguntar alguma coisa, né, um saque, né, um serviço de atendimento ao consumidor, onde a gente manda algumas perguntas, né, para que ele possa responder. O tempo de espera entre o pedido e a entrega não precisa ser de minutos, né? Ele pode ser de horas, tem vezes que ele é até de dias para isso daí, né? Eu espero mais tempo para isso, então, ó, quanto menos visibilidade eu tenho, né? E a operação pode ser semelhante a um armazém. Né? Então, ele pode ter um armazém ali, onde ele tenha lá, né, não precisa ser bem distribuído, não precisa ser a parte visível. Se eu chegar ali dentro e ver que está tudo bagunçado, eu vou embora. O outro não, o outro eu nem estou vendo o que está acontecendo lá. Né? Vamos pegar o exemplo de uma loja física da Saraiva ou de uma loja de livros e vamos pegar o exemplo de uma unidade da Amazon, por exemplo. Né? Ou a própria unidade da Saraiva ou da Curitiba, né? A Saraiva acho que até fechou. Que ela tem lá, é um armazém cheio de livros espalhados lá por prateleiras e tudo mais, gente andando para todo quanto é lado, eu não tenho toda essa visibilidade. Então é isso que a gente está falando em relação à visibilidade do processo. Não sei se ficou claro os exemplos que eu dei aqui relacionados aos 4 Vs, né? Se você agora conseguiu entender melhor quando a gente fala de um processo produtivo aqui em volume, a variedade que a gente tem em relação ao serviço ser mais flexível ou não, porque de repente eu tenho um produto, né, que ele é mais flexível que o outro, né? Então, é aquele exemplo que eu estava dando da linha, né, a linha de rota do ônibus com a parte de aplicativos aí que eu posso, a produção é a mesma, ou seja, o serviço é a mesma, o output é transportar pessoas, mas eu faço de maneira diferente, né? Por demanda,
que é a variabilidade, então varia conforme a minha demanda, alta ou não, já o serviço da sorveteria foi uma delas, e a visibilidade, né, em relação a comparado a quanto mais visível está, né, o meu produto, eu tenho que treinar melhor o pessoal. Ficou claro isso pra gente? Tá tudo certo? Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo bem, professor. Ninguém ficou com dúvida em relação a isso? Tudo certo? Fora o Thomas. Fora o Thomas, alguém mais está por aí também, né? Vamos perguntar também. Alguém pode dar um oi e falar, oi, professor. Isso, oi, André. Ah, tiraram a mão debaixo da coberta. Beleza, beleza. Nossa, que show. Agora sim, aqueceu meu coração. Bom dia, Pedro. Beleza, tudo bem? Agora eu fiquei muito feliz. Ai, ai, coisa boa. Certo, Gustavo. Que bom. Vamos lá, então. Agora eu fiquei animado. Né? Tiraram a mãozinha de baixo lá. E aí tem esse livro, né, do Slack que eu estava falando, né? E do Brandon Johnson, ele fala muito sobre a parte de administração, depois se quiser dar uma olhadinha, porque eu citei ele aqui, né, ele fala muito sobre a administração da produção, e ele, então, ele traz essa parte, né, em relação ao volume, né, volume baixo que ele pode trazer, né, então tem baixa repetição, é claro, a gente está falando igual do fast food, né, várias repetições aqui, então alta repetitividade, quanto mais, né, o volume aumenta, né, eu vou ter especialização, vou ter que sistematizar o processo, né, o capital também vai ser em cima disso, né? Tem que comprar muito mais matéria-prima e o baixo custo unitário. Ao contrário, né? De todo o processo quando ele é baixo. Em relação à variedade, quando ela é baixa, tem pouca variedade, ela é bem definida. Vamos pensar no serviço de ônibus, né? Ele é bem definido no que ele precisa fazer, ou seja, nas rotas, né? Que ele faz, ó, os padrões, tenta ser regular, né? Sem atrasos e tudo mais, tem os horários já pré-definidos e baixo custo. E aqui não, tem que atender às necessidades do cliente, né? De repente eu tenho que levar o cliente, esperar até o cliente fazer uma atividade, voltar, né? E eu tenho um custo aqui para tudo isso, né? Eu tenho uma taxa diferente para eu receber também. Às vezes eu tenho um custo maior porque eu tenho que trafegar mais, horários diferentes. Então, uma série de coisas vão ser colocadas aqui dentro. Na variação da demanda, né? Quanto mais alta aqui, né? Eu tenho uma capacidade mutante. Então, de repente, essa demanda da sorveteria, ela se reproduz em outro processo, né, de trabalho, para que ela possa ter uma capacidade mutante, aí ela vai mudar de uma coisa para outra, né. Tem uma sorveteria que eu conheço, que ela é uma sorveteria e pastelaria, né, e em cima disso, então, ela consegue se manter, né, porque se está frio, ela vende pastel, ela vende pizza, assim por diante, e quando está calor, ela vende os dois, né, vamos trabalhar desse jeito. Então, ela está bem mutante o negócio dela, né? Ela se adequou ao processo que tinha, né? Aí tem a parte de conseguir antecipar, né, esse processo de não cair na minha produção, flexibilidade, ó. Então, vou ajustar a demanda. Como que é a minha demanda, né? Então, estou ajustado. A minha demanda agora é uma demanda para calor, a minha demanda agora é para frio, a minha demanda agora Pensa também numa indústria de confecções de roupa, né? Pensa numa série de coisas que prestam serviço e que poderiam trabalhar em cima disso. E eu tenho um alto custo para isso daí, né, baseado nessa variação alta do processo, né? Porque eu tenho que me adequar a todos eles, né? Ô, Guilherme, gostei do bigode, hein? Aí, aqui na baixa, aqui, ó, eu tenho estável, ela é rotineira, ela é previsível, né? Então, quanto mais baixa, ou seja, aquele hotel que é muito próximo ao comércio, lá que a gente tinha falado, né, aos centros comerciais, ele é estável. A rotina do pessoal toda de limpeza, de contratação, ela continua estável ali, né? Porque eu tenho alta utilização do negócio. E aqui eu tenho que ajustar. E a visibilidade, né? Quanto mais alta, eu dei o exemplo de uma loja, né, que você vai lá comprar, quanto mais alta a visibilidade, então você vai verificar a organização, você verifica o produto, você testa o produto, né, e tudo isso, você verifica o atendimento, você tem pressa para verificar as variedades que tem lá, e quando a gente vai para uma loja virtual, é totalmente diferente, né, é o tempo que eu tenho ali. Às vezes até, aqui eu não tenho produto, né, e na loja virtual, ela tem até parcerias com outros fornecedores, onde eu consigo fazer o pedido e ela compra de outro fornecedor e me traz. E aqui não, eu não encontro o produto e vou embora, porque está alta visibilidade, eu não tenho aquele produto naquele instante. E aqui não, eu faço algumas parcerias com outros fornecedores, né? Se eu falar aqui, ó, vou lá na outra loja buscar para você experimentar, você vai embora,
né? Ou você fala, vou voltar outro dia, então, não vou ficar esperando aqui meia hora, né? E aqui não, aqui a gente espera até 1 ou 2 dias a mais, porque ele vai contratar de outro fornecedor e ele que vai mandar, né? Então, todo esse processo aqui a gente fala de visibilidade. Então, aqui é a tipologia das operações, né? No livro dele, ele trata disso daí, beleza? Bom, qual que é a história do negócio aqui, né? A gente sai daquele período agrário, que a gente já viu, né? Agrário, industrial, né? E aí o pós-industrial que a gente tem, e a parte futura que a gente está tratando aqui, né? Então a gente já viu isso aqui, né? Falando de propriedade familiar, falando de produção artesanal, ambiente empírico, né? Na parte do consumidor é o escambo, assim por diante. Então, aqui não, quando eu chego na parte futura, ó, eu já tenho toda essa rede de negócios aí sendo trabalhadas, né? A produção é mais flexível, faço até por demanda, né? O ambiente hoje é totalmente desconhecido, né, do que a gente tem, e o consumidor é virtual, né, para o nosso processo. Oi, Felipe, beleza? Tudo certo? Vamos fazer alguma pergunta? Diz que sim, diz que sim, diz que não. Acho que não. Era um oi só. Mas fiquei feliz também. Muito feliz. Aí eu tenho essa evolução histórica, né, da administração e produção das operações, né? Tem a gente falou da Revolução Industrial, Taylor e Ford, alguns se arrepiando aí, né? Fayol e Weber, né? E o pós-guerra, né? Que a gente vem falar da parte humana do negócio, né? Que a gente falou das relações humanas, né? Onde a gente trata ali todos eles com a parte de recursos humanos, né? O que nós já vimos todos eles. E aí você tem, né? Essa parte sendo alternada, né, em relação a desempenho e tempo, né? O PDCA, já não sei se já viram falar de PDCA. Já viram falar de PDCA, pessoal? Ou alguns já trataram? Sim, professor. A gente já teve aula disso já. Oh, show de bola, show de bola. Foi em que? Foi em gestão de projetos? Foi. Ah, legal, legal, isso mesmo. Dentro disso. Show, muito bom. Planejamento, né? Fazer o plano de ação ali, né? Ótimo, legal. Então estão bem situados. Aí você tem as atividades, ó. Em baixa, hoje, quando a gente fala de emprego, né, isso é uma comparação das atividades hoje no estado atual, que ela está em baixa. Ela é mais voltada para empreendedorismo, né? Que é o que vocês estão buscando também, né? Não somente mais a parte do emprego, mas empreender em alguma coisa, empreender no seu produto, né? Empreender na sua empresa, seja ela empresa de uma construção ou de prestação de serviços, né? Antes a gente trabalhava mais com cargo, hoje são funções, né? Funcionalidades dentro. Por isso que a gente falou que tem que estar embasado, né? Em mais conhecimento, né? Então aqui, mão de obra, agora eles chamam de espírito de obra, ou seja, que eu conheça alguma coisa a mais da minha vertente, não só, né, ser uma mão de obra ali, um batedor de massa em relação a isso. Antes a gente pensava em corporação, né, as corporações grandes, hoje a gente pensa em cooperação, né, em alta está isso, né, o cooperativismo, ou seja, eu não tenho tudo aquilo, eu não tenho o meu serviço, mas eu penso até numa parceria. Então, às vezes, eu não conheço determinada coisa, pensando na minha área, tem algo que eu não conheço lá para fazer uma produção de um aplicativo daquela linguagem, mas eu tenho a ideia. Aí a gente faz uma parceria e todo mundo ganha, por isso que a gente está mais na parte de cooperação. Se hoje eu ficar guardando a minha ideia, é perigoso que ela seja, né, engolida depois já por alguém, ou seja, que ela fique ultrapassada. Então, por isso que a gente pensa mais em cooperativismo. A gente pensava antes em relação à parte do patrimônio todo, hoje a gente pensa realmente no recurso humano, ou seja, o colaborador é uma peça fundamental e principal, né? Eu já cansei de falar aqui dentro que eu vejo uma corporação não como um CNPJ, mas um conjunto de CPFs, né? Ou seja, quem faz a empresa é todo aquele conjunto de colaboradores que estão lá dentro. Então, pensar em recursos humanos. Gerente, a gente já viu essa briga toda aí, né? Hoje a gente pensa mais em liderança. Nas linhas de produção, hoje eu penso mais em equipes de trabalho, e essas equipes de trabalho podem andar pelas linhas de produção, então não tem só aquela linha trabalhada, principalmente se eu for pensar na demanda, a gente acabou de falar de demanda agora ali, né? Essa demanda em relação à variabilidade do meu negócio, então alta e baixa, então eu tenho que ter essas equipes de trabalho para andarem pelas linhas de produção, não pode ser linhas de produção fixas agora, né? E produtores, né, os caras que só produziam, e hoje eu tenho os pensadores, né, ou seja, os inovadores, aqueles que vêm com conhecimento e vêm com a proatividade de criar coisas novas, tá?
Beleza. E aí você vê os últimos produtos que foram saindo, né? Ó, como que ele vai... Alguns produtos vocês nem conhecem mais, né? Mas só para ver a parte de como vem crescendo o negócio. E o legal disso tudo, pessoal, é o gap entre um e outro, né? Da produção. Ou seja, antes a gente tinha lá um gap de 10, 20 anos para ter alguma mudança. Hoje não, né? O gap é muito rápido, né? O gap é muito estreito. Essa diferença de anos ali para você conseguir entrar nesse processo todo, né? Então a gente já está aqui... Impressora 3D, já a gente está falando dela há 3, 4 anos, né? A parte de robótica. Você vê a impressora 3D hoje, quando ela começou no processo dela, era algo ali para fazer, né, uma parte de maquete e tudo mais. Hoje ela trabalha não somente com essa parte de maquete, mas uma série de coisas, até na saúde, né? Você vê o pessoal hoje criando, né, ossos ali voltados com impressora 3D para se colocar, né, dentro do ser humano, assim por diante. A parte de inteligência artificial, né, muito ligada a isso, e a engenharia genética, né? E tem mais uma série de coisas que estão vindo por aí, né? Segundo a parte asiática do negócio, né? Nos próximos 20 anos, mais de 100 produtos novos irão aparecer sem que a gente saiba, né, ou tenha conhecimento sobre isso. Fora os carros, né, que hoje já estão totalmente direcionados, ou seja, trabalham com inteligência artificial, né, eles têm um aprendizado deles, então tem uma série de coisas aí nos produtos que a gente foram trabalhados, tá? A perspectiva que a gente tem do milênio é realmente a revolução da produtividade, a informática trabalhando nisso, a mecânica fina, né, na aula anterior eu tinha perguntado o que era a mecânica fina, não, estava no slide, né, então essa parte de mecânica fina sempre ela trabalhada agora com a parte mais voltada para automatização realmente, né, utilizando essa característica, a química fina também, né, a química voltada mais para produtos aí totalmente direcionados até a parte de saúde, né? Então, isso também vai entrando no processo que a gente tem de cada um deles, né? Então, a química fina hoje é uma produção industrial de produtos químicos de altíssimo valor, né? E que são agregados em pequenas quantidades que a gente fala. Então, a gente tem aí, né, a parte farmacológica do negócio, biocidas, e tudo isso aí, os produtos químicos, produtos farmacêuticos ativos, ou seja, quais são os meus químicos que vão agregar muito valor, né? E por isso que a gente chama de química fina e mecânica fina em relação a isso, né? A parte de automatização mesmo, de robótica, trabalhando com isso, né? A parte mais da mecânica que eu tinha só da parte material do negócio, mas a física aplicada realmente em cima disso. Biotecnologia, a gente não precisa falar disso, né? Em cima do que eu tenho, ou seja, a tecnologia baseada nas vertentes, né? Tem a parte hoje da biotecnologia, a parte da biomedicina, todas elas ali, então a parte de produtividade, né, alterando e muito o processo, né? O processo de reprodução aí da biotecnologia, né? Reprodução animal, reprodução de fauna, toda voltada para a biotecnologia, ou seja, eu tinha um processo que demorava todo o processo de cio, onde pensando assim em termos do gado e tudo mais, agora não, né? Você tem a parte toda de inseminação artificial, né? Isso já vem de um bom tempo. Formas temporárias de trabalho, isso está acontecendo muito, né? Você é contratado hoje por projetos, então eu tenho minha forma temporária de trabalho, aí é um projeto de 6 meses para você trabalhar, isso pode ser em relação até você trabalhar num projeto de construção, num projeto de produção de algum tipo de produto, né? A descentralização das decisões, então agora eu tenho uma rede de informação, e essa rede de informação, ela pode ser, então, calcada no conhecimento e nas reuniões que eu faço, nas abordagens que são colocadas. Então, agora, eu não tenho uma decisão somente, né, estrutural, como a gente tinha falado, sai lá da diretoria, né? Então, hoje, eu tenho as redes de informações trabalhando por isso. Avaliação por resultado, hoje você é avaliado por resultado que você é produtivo do negócio, né? Então, é a sua avaliação. Isso faz também com que eu tenha ajustes bem rápidos para mudança, flexibilização e inovação. A nossa aposta, né, a aposta dos, entre aspas, mais velhos, é que realmente a geração de vocês, a geração que está chegando, que ela mude muito algumas coisas, né, que ela pense realmente na inovação. Ela não tem, a de vocês, a gente entende que são muito questionadoras. Não é igual a geração nossa, mais antiga, que, isso já era feito dessa maneira. Ou seja, a gente entende que
vai causar muita flexibilidade no negócio, né? Então, a aposta muito grande nessa geração que está chegando agora, que é a de vocês. A parte de produção ajustada ao mercado, né? Tamanho dos produtos, você pode ver que tem produtos que ficaram diferenciados, até o tamanho deles para fazer o processo de entrega, o processo, não somente de entrega, mas o processo realmente produtivo, né? Antigamente você tinha algumas coisas, vamos pensar na televisão, né? A parte de cubo, o tamanho que ela tinha só da parte traseira dela ali, né? Dava quase 1,5 m. Hoje ela, né, fica ali referente à parte da parede, para ser diferenciado, diminuição da margem de lucro também é uma das coisas dela, né? Então, eu tenho que pensar realmente, ajustar o mercado, mesmo que eu tenha que diminuir um pouco a minha margem de lucro, mas que eu consiga vender mais, né? E a parte toda de impostos de juros aí, que cobre muito. Sem esquecer, pessoal, da parte de qualidade, ok? E aí você tem essa parte toda de informação, né? Você vê que existem organismos para isso, né? Vocês têm CREA, vocês têm uma série de coisas aí para ter essa sociedade de informação, cada um voltada para a sua. Intuição, acima da burocracia, né? Ou seja, eu tenho a burocracia, mas eu tenho que pensar melhor nela. Globalização da economia, hoje quando você faz um produto ou quando você pega alguma coisa, ela é totalmente globalizada, né? Você trabalha com um produto hoje, digamos assim, que ele veio lá da China, né? Ou a China faz importação de uma matéria-prima do Brasil e assim por diante. Você tem essa globalização toda da economia. E o teu produto também, a partir do momento que você coloca ele, né, ele não é mais local, né? Colocou ele numa internet da vida, pronto, o teu produto agora virou globalizado, né? Então essa economia agora está totalmente globalizada. Você compra aí de países que você nem conhecia que tinham aquele conhecimento, aquele serviço, aquele produto, né? Então chega algumas coisas para nós aí que a gente nem sabe de onde veio. E a parte de empresa virtual, né? Com essa pandemia toda, essa parte de empresa virtual, ela ficou muito, mas muito mais evidente no negócio, né? As empresas hoje, elas estão home office, as empresas que tinham de vendas, elas passaram a ser virtual para atender esse processo, né? Tivemos que se adequar a isso. Então, cada vez mais se pensa na empresa virtual, né? Ontem eu estava lendo uma matéria sobre o Banco Bradesco, dizendo que ele vai, agora com essa pandemia, trouxe outros aspectos para ele, que ele vai começar a entender que ele pode sim fechar algumas agências, porque ele percebeu que o pessoal agora, com a pandemia, começou a acessar muito mais a parte de internet bank, né? Ou seja, muitos daqueles processos que eram feitos lá, eles estão sendo feitos hoje de outra maneira, né, dos serviços, e que eles entendem que isso, depois que passar, vai continuar, né? Então, a parte de empresa virtual, elas crescendo cada vez mais relacionadas a isso. Bom, a pergunta a gente já tinha feito, você tinha respondido lá para nós, eu mesmo respondi agora química fina, né, e mecânica fina, falei da parte de produtos ali, né, químicos que a gente trabalha, da parte de automação e tudo mais. E aí, voltando de novo para a perspectiva do milênio, né, se eu falo em processo produtivo, antes eu fazia tudo dentro da empresa, agora eu faço até muito mais coisa fora da empresa. Lembra daquela parte de cooperativismo, aquela parte toda de parcerias, né? Eu posso entender que é muito mais barato, às vezes, eu produzir uma parte daquele meu produto fora. Melhorar por si só, aqui fazendo benchmark, ou seja, fazendo o meu processo evolutivo, né, de pesquisas, de qualidade, né? Então colocando nisso, o meu PDCA aqui em cima. Departamentos só tinham uma funcionalidade, hoje eles são multidisciplinares, né? O departamento, principalmente esses departamentos que trabalham sob demanda, eles têm que ser multidisciplinar. Era doméstico, agora é globalizado, não penso mais somente em atender Maringá ou atender meu bairro, eu já posso pensar em globalizar isso daí. Aqui eu centro no produto, aqui eu centro no mercado, né? Qual que o mercado está pedindo em relação a isso? Não posso mais ficar parado somente no produto, eu só produzo isso. Eu posso perceber algumas coisas a mais. Isso daí também com qualidade, né? Um produto padrão, produto personalizado, né? Hoje, produto personalizado, dependendo de como eu consigo fazer isso daí, né? Qual que é o meu grau de evolução, eu posso cobrar muito mais, eu posso ter um lucro muito maior relacionado a isso, né? As pessoas hoje buscam produtos diferentes para isso daí. Aqui, na parte competitiva, né? Ou reinventar novas vantagens, ou seja, inovação, pessoal, né? Fornecedores, poucos fornecedores, mas tomar cuidado, poucos fornecedores não pode ser um só, que de repente eu fico na mão dele, né? Aqui,
era totalmente hierarquizada, o pessoal só mandava, e aqui eu tenho ela integrada, né? Então, lembra, participações nas reuniões, que a gente tinha falado agora há pouco, né? Ela é descentralizada o processo. E aqui localizadas, e agora eu posso pensar nas empresas virtuais do meu processo. Tá acabando, tá? Antes de acabar a sua paciência. Aqui a gente tem uns tipos de processo de manufatura, né? Projeto, job, né? Lotes ou bateladas que eles falam, né? Massa, contínuo. Então são os processos que a gente tem, né? Que seria para nós um processo baseado a projetos, né? A gente trabalha. Eu tenho lá um projeto para ser realizado, e aí esse projeto eu trabalho em relação a ele, né? Então, no que eu trabalho com ele, digamos assim, eu sou caracterizado para fazer a entrega dele, né? Então, esses projetos que nós temos até acho que tinha colocado aqui, né? Que a gente tem que para fazer, cadê? Aqui, formas temporárias de trabalho, né? Esse a gente fala de job, ou bet, né? Ou seja, eu tenho ele para poder trabalhar só para aquele lote, digamos assim, né? Então, faço por lotes ali, né? Também, né? Que é o bet que a gente chama. O processo em massa, né, pessoal? Ele tem um processo de massificação de entregas de produtos, de produção, né? Então, eu vou massificar o que eu preciso trabalhar ali. E o contínuo, né, que a gente fala, ele pode ser também por projeto, né? Ou pode ser contínuo no processo que ele tem das demandas que ele trabalha, né? Então, quando a gente fala no jobbing, a gente está falando também de baixo volume e alta variedade, tá? Por exemplo, restauradores de imóveis e alfaiates. Ou seja, eu tenho lá um baixo volume e alta variedade, porque cada vez que eu vou restaurar alguma coisa, eu tenho isso para poder trabalhar, né? Ou seja, são tipos diferentes de restauração. Vamos pensar no processo em lote aqui, né? Produção de roupas, calçados, né? Então, são fabricados em características de alto volume e baixa variedade. Então, fazer meus lotes hoje para verão, meus lotes hoje para inverno, assim por diante. Vamos pensar no processo de produção em massa. Aqui poderia ser fabricação de automóveis, eletrodomésticos, ou seja, eu tenho um alto volume também, mas eu apresento um volume maior do que os processos em lote, né? Aqui nos processos de lote eram menores. E os processos contínuos, vamos pensar em petroquímicas, vamos pensar em fornecimento de energia elétrica, fábricas de papel, ou seja, além dos processos que eu tenho de produção, eles operam em volumes ainda maiores e variedades muito baixas, né? Eles têm um trabalho aí, um processo que é ininterrupto, né, devido às características da operação que ele faz, tá? Então, assim que ele funciona aqui. Beleza? Tá aí tudo bem? Tudo ótimo. Ok. Aí eu tenho aqui definição, eu tenho a tecnologia, ó, localização das instalações, tudo isso vai definir o ambiente. A capacidade dele de produção, o arranjo físico, o roteiro de produção, o roteiro de manutenção. A gente vai tratar deles, cada um pouquinho, tá? Então, tudo isso aqui define o ambiente da minha empresa, ok? Na tecnologia, aí você começa a colocar tudo sistema automatizado para isso, ó, mecânico, eletrônico, robotizado, computadorizado. Quais são as vantagens? Qualidade, né? Ou seja, tenho menos erros ali do que ser feito manufaturado, né? Consigo também ter uma maior flexibilidade ou variações no produto, porque eu consigo agora, em termos de computação ou robotização, marcar como aquele produto pode ser feito de diferentes formas, assim por diante, e otimiza o processo, né? Quais são as restrições? Investimento aí é elevado, né? O investimento inicial é bem elevado, ok? Eu tenho que ter uma infraestrutura, né, treinamento, qualificação também do pessoal lá pelos recursos humanos, ou seja, para operar essa parte de robotização, para operar essas máquinas mais novas, né? E a capacidade de produção tem que ser adequada, né? Pensar no maior volume de produção, porque eu fiz um investimento, tem que pensar nisso. Então, eu tenho automação fixa para isso daí e tenho automação programável, ou seja, ela é flexível, né? Na baixa que ela tem e na produção de produtos, ou ela permite configurações diferentes para isso, né? E aí nós temos os fatores de localização, ou seja, sistema viário, né, que é a infraestrutura mesmo, né, luz, energia, água, esgoto, eu tenho que pensar em tudo isso, né, o que chega ali para mim, né, o
que eu tenho relacionado para isso. Até a gente pensa em centros de ensino, definido pela mobilidade que eu tenho e também pelos aspectos que eu tenho de contratar pessoas que tenham conhecimento, né? Ou se não tem, que esses centros de ensino consigam fazer isso. Vamos pensar em relação aos produtos que nós temos, né? Ao serviço que a gente presta. Então, é interessante quando eu vá montar algum tipo de empresa aqui, na nossa cidade, vamos pensar em Maringá, que eu entenda se tem os centros de ensino que colaboram para que eu tenha essa matéria-prima, né? Essa mão de obra especializada, né? Que a gente tinha falado lá em relação a isso. Eu vou montar uma empresa aqui de robótica, beleza? Fazer parte de robótica. Eu tenho hoje centros de ensino que elas operam dando informações para que eu consiga, né, fazer captação de mão de obra aqui dentro, ou eu sempre tenho que trazer de fora. Então, os fatores de localização é isso, né? É você ter realmente centros de ensino que consigam colaborar, né, com o progresso, né, das empresas que trabalham aqui. Então, você pode ver que isso é buscado também quando uma empresa ela leva, né, a sua filial, né, a abertura dela em algum local, ela pensa também nos centros de ensino. Meio ambiente, ela tem que pensar muito nisso, é um fator emergente, principalmente para países de primeiro mundo, né, eles pensam sempre nisso. Então, é um fator realmente emergente que eu tenho que pensar. A parte de matéria-prima, né, como que fica a matéria-prima aí? Né? Eu tenho matéria-prima com fácil acesso, eu montei algo lá em cima, né, lá no norte, e de repente a matéria-prima não tem por lá, né, e ela é muito escassa para ali, e para chegar o custo é muito elevado, então eu posso colocar alguma coisa mais perto da matéria-prima. Né, o mercado, né, pensar em relação se a localização ela consegue abranger o mercado, principalmente o Mercosul, alguns outros blocos, né, em relação a transporte, como fica. O poder aquisitivo também das pessoas, né, ou seja, elas vão, né, conseguir comprar o meu produto, elas têm poder aquisitivo também para a comercialização do mesmo, né, a parte de perecibilidade do produto, ou seja, se o meu produto for muito perecível, né, vamos pensar em produção que eu faça de hortifruti granjeiro. Eu tenho produtos aí que são bem perecíveis. E como que fica a minha localização, né, para esse processo, né, de como eu estou fazendo? Então, até chegar no meu consumidor, né, quanto tempo leva isso? Já chega lá vencido, né? A parte de comunicações também, aí eu penso na parte virtual e os incentivos fiscais, né? Então, quando eu vou fazer pensar uma localização, quem está me dando um incentivo para isso daí, ok? Tá. E aí você tem a capacidade de produção, ó. Então, entrar no que a gente gosta agora de pensar aqui. Então, essa capacidade de produção, se eu fosse pensar em relação ao que eu tenho, né, que é a parte de grana realmente, com a parte que eu tenho de quantidade, né, eu penso nos custos totais. Quando eu penso em custo total, eu estou pensando em uma série de coisas, né, impostos, a parte o custo realmente da matéria-prima, o custo de produção, que seria energia e tudo mais. Então, não é só o custo que eu tenho da matéria-prima em si, mas tudo que foi para que eu possa produzir ele, né? Então, a gente está pensando nessa parte de potencialização do negócio, né? O custo unitário, a quantidade, né, que eu venho trabalhando, tem um custo pela quantidade, ó. Eu tenho custo fixo? Tem custo fixo. Às vezes o custo de mão de obra é fixo para que eu possa trabalhar. O custo relacionado à energia é um custo fixo. A gente fala um custo fixo, mas ele varia, né? Digamos assim, você vai falar assim, mas não é um custo fixo então, não. Ele é porque todo mês eu tenho que pagar aquela energia, né, da minha produção. Né? Então ele é um custo que já está abrangente, é um custo relacionado a pessoas, o custo que eu tenho de impostos na folha de pagamento, então tudo isso é custo fixo. A parte de receita, né, o que tem de entrada para esse processo, o preço de venda, né, e a relação de declínio que ele tem, né, ou seja, pode ser por demanda que ele vai trabalhar aí, né. Então, vamos pensar assim, ó, qual que é o meu custo total? O meu custo total é o meu custo fixo, mais
né, o custo unitário multiplicado pela quantidade. Então, o custo fixo eu tinha falado, né? Pode ser energia, pode ser água, pode ser aluguel, às vezes, do que eu tenho ali para pagar. Então, eu tenho meus custos fixos. E aí eu vou somar com mais o custo que eu tenho de cada quantidade, né, multiplicado pela quantidade. A receita é meu preço, né, de venda unitário, multiplicado pela quantidade. Quanto eu vendi, então, é a minha receita. E o lucro? O lucro é a receita menos o custo total. É o que sobra, né? Tem gente que o lucro acha que é só a receita. Não, né? O lucro é a receita menos o custo total. É um pelo outro ali, né? E aí que eu tenho o lucro para ele. Então, a gente vai fazer algumas avaliações agora para a gente entender como que eu vou planejar essa capacidade produtiva, né? Então, a gente tem funções que trabalham para isso, né? Para alguns objetivos para serem alcançados aí. Então, é isso que a gente vai mexer um pouquinho. Colocar a mão na massa aqui, né? Então, o que é a capacidade, né, que a gente trabalha? Capacidade nada mais é que a quantidade de trabalho máxima que eu tenho, que a unidade pode produzir realmente, né? Ou que aquela unidade produtiva, ela consegue executar. Tá? Naquele tempo, em 30 dias, qual que é a capacidade máxima, a quantidade máxima de trabalho que eu posso trabalhar, né? Que eu posso executar naquele lá, ok? Então, essa capacidade a gente vai ampliar para um espaço físico, né? Por exemplo, perguntarmos a alguém qual a capacidade de um copo, logo imaginamos qual seria a quantidade de líquido necessária para preencher aquele espaço. Ok, beleza. Se calcularmos a quantidade de um armazém, a gente vai em informação sobre a característica dos produtos que a gente precisa armazenar ali dentro e a gente faz alguns cálculos. Então, se eu pensar nisso daí, a gente tem que sempre levar em conta, né, o que eu tenho como espaço. Agora, em relação à capacidade produtiva, não é isso que a gente pensa, é quanto que realmente naquele espaço de tempo eu consigo produzir para aquilo, né? Já tinha dado a definição dele aqui, então pensando nela. A capacidade é essa quantidade de trabalho máxima aí que a gente tem. Tá, vamos colocar isso de uma maneira formulada, para que a gente possa tentar entender melhor quando a gente vê um número. Exemplo, o armazém ele estoca fisicamente 20 toneladas de um produto, beleza? Então, de um produto ele está colocando ali. E esses produtos permanecem em estoque por um período de 5 dias. Tá? Qual a capacidade mensal de estoque no seu armazém? Né? Então, ele estoca 20 toneladas, beleza? E a cada 5 dias, então, esse estoque fica ali para a gente. Então, ele pode estocar 20 toneladas num período de 30 dias, né? E ele consegue 5 dias por mês ficar fazendo essa rotação. Então ele veio, colocou ali 20 toneladas, essas toneladas ficaram num período ali de 5 dias, elas saem 20 toneladas no período de 5 dias, assim por diante. Então nada mais é do que eu ter meus 30 dias de volume para ser trabalhados, né? Aqui ele não colocou a quantidade de dias que ele fica mensalmente, mas a gente fez uma média de 30 dias aí. Então seria 30 dias, né? E a cada 5 dias é o período que eu deixo de estoque, então seria esses 5 aqui que a gente tem, né? Pelas toneladas. Então, que a gente tem 5 dividido por 30 dividido por 5 são 6, né? Então, a cada 6, digamos assim, eu tenho 6 rotações ali dentro, né? Com 20 toneladas. Então, hoje eu vim, trouxe o primeiro container, digamos assim, tem 20 toneladas, ele fica 5 dias. Então, a cada 5 dias eu consigo ir colocando 20 ali, né? Ou na minha cadeia produtiva sendo trabalhada, ou eu despejando esse estoque em algum outro local. Então, por isso que a gente tem 120 dias, né? Então, a capacidade mensal do armazém, para prestação do serviço de estocagem, é de 120 dias, né? 120 toneladas por mês. Não sei se conseguiram entender isso daí. Claro. Né? Bom, depois que nós fizemos o PO, agora isso aqui vai ser uma mão na roda, eu acho. Esse aqui é a fórmula padrão, senhor? Uma delas, né? Uma delas para capacidade de planejamento ali, né? Não é uma padrão, mas é o que a gente tem baseado no que a gente precisa, porque do jeito que ele pede ali, né? Ela pode ser colocada. Algumas vão ser padrões, outras não, né? Mas o que a gente tem realmente é na parte produtiva, né? Leva essa primeira aqui com uma padronização, tá? Certo. Vamos pegar esse outro aqui, ó. Para a gente ver se nós entendemos mesmo o processo. Então, eu tenho uma fábrica de sapatos que ela produz 30 pares por hora. Beleza? Eu quero saber a minha capacidade produtiva do negócio. Eu tenho lá 30 pares por hora, é o que ela faz.
ela funciona 6 dias por semana, né? E tem como tempo disponível, a gente está falando sempre de capacidade máxima produtiva, né? O tempo diário disponível para produção é de 10 horas. Qual a capacidade semanal de produção da máquina? Aqui tudo, né, em relação aos 6 dias por semana, as 10 horas que ele tem. Bom, se eu fosse responder isso daí, seria um pouco mais simples, né? Oi? Seria 1.800? Seria 1.800. 1.800, então, isso mesmo. Porque a gente quer saber a quantidade de horas disponíveis primeiro, né? Quantas horas eu tenho disponíveis para produção na semana? 60 horas. 60. Isso mesmo, 6 dias, 10 horas, 60 horas. Show de bola. Quanto que eu produzo por hora? 30. Beleza. Então é isso mesmo. Essa é a capacidade produtiva do negócio. 1.800 horas por semana. Beleza essa parte? Com alguma dúvida? Beleza? Ok. Agora eu tenho esses 3 exercícios para a gente fazer ali, ó. E responder no fórum para a gente hoje. Né? Tudo sobre planejamento de capacidade. É verificar tempo, verificar produção, né? E o que se espera dela na capacidade máxima do negócio. Exemplo aqui, ó. A máquina é capaz de produzir uma peça a cada 2 minutos. A máquina funciona 8 horas por dia. Qual a capacidade diária de produção da máquina? Ele quer saber a capacidade diária. Beleza? Ok. Ó, aos tempos de cada uma delas. Depois, eu tenho lá, um funcionário de uma empresa trabalha 6 horas por dia e consegue montar 20 equipamentos em 1 hora. Qual a capacidade de produção que esse funcionário tem? Né? E por último, eu tenho uma fábrica de geladeiras que ela produz apenas um modelo de geladeira, chamado Popular. Ela pode ser montada em apenas 45 minutos. A instalação da fábrica pode disponibilizar 200 horas por semana para montagem, com a capacidade semanal da fábrica. Vamos lá? Não está tão complexo assim. A gente pode tentar fazê-los e depois a gente volta aqui para discutir. Pode ser. Pode ser? Pode ser fazendo Excel, né? Pode ser no Excel, pode você fazer também, se for o caso, fazer no caderno. Se quiser fazer no caderno mesmo e depois printar uma foto dele e mandar também lá como resolução, também não tem problema, tá? Pode fazer um bloco de notas? Pode fazer no bloco de notas também, pode sim, não há problema. Ô Juan, seria interessante a gente colocar o cálculo mesmo que foi feito, né, e depois o resultado. Beleza? Porque daí você tem... É sempre bom quando eu for... Igual nós tínhamos conversado na parte do PO lá, né? Que foi também perguntado se... você vai ver só o resultado, né? Não vou ver só o resultado, né? Porque pode ser que pelo resultado, até para a gente estar utilizando, às vezes, ferramentas diferentes, pode ser que o resultado dê diferente, mas o teu modelo está certinho, as tuas formas são certas, né? Aqui é o mesmo caso. De repente o teu resultado está errado, mas você acertou um pedaço, né? Foi o que o pessoal... Luan, sem problemas. A gente vai resolver esses 3 exercícios aqui, né, em relação à capacidade produtiva, baseado no que nós tínhamos feito, até com exemplo anteriormente aqui dos 2, a gente vai fazer esse exercício e colocar lá no fórum para nós. Aí o que eu tinha falado é que você pode fazer ele no caderno, tirar uma foto e colocar lá do que você fez, pode fazer no bloco de notas, a formulação e o resultado, né? Pode fazer no Excel, né? Ou seja, faz da melhor maneira que você achar aí e joga ele lá dentro para nós do fórum, ok? Beleza. Então, só finalizando, né, o que eu estava falando, é que daí quando a gente pega somente o resultado, a gente não sabe o que foi feito, né? E às vezes você fez tudo certinho e errou só no cálculo. E aí fala, pô, mas o cara fez certo, né? E errou no cálculo, então a gente considera alguma coisa. Porque multipliquei errado, mas a fórmula sua estava certa. Então, por isso que a gente começa a sempre pedir, coloca a formulação também, para a gente entender o que você fez e como você fez, para que a gente possa garantir, né, que você tenha, pelo menos, né, um pouco de nota em relação àquilo, tá?